muito grande que se chama bradiarritmias, tá? Então, bloqueios atrioventriculares fica meio que dentro desse grande título de bradiarritmias, mas não necessariamente eles são representados por bradicardia sempre. Alguns sim, outros não. Então, nós vamos começar definindo, porque agora nós estamos vocês estão numa nova etapa do curso, né? Nós saímos daquela etapa na qual era super necessário o raciocínio tridimensional, a gente entender os vetores, né? Cada alteração no eletrocardiograma, até este momento, esteve muito ligada a vetores, aos conceitos de despolarização, de repolarização. Agora é diferente, o nosso olhar vai ter que mudar um pouco, mas sem deixar de ter o olhar dessa primeira etapa do curso. Então, nós vamos acrescentar um novo olhar sobre o eletrocardiograma, nós vamos observar coisas distintas, que até então, às vezes, no outro traçado, até tinha alguma dessas arritmias que nós vamos ver hoje, mas não foi chamada atenção para elas, porque agora é enxergar essas arritmias separadamente, mas lembrando que elas geralmente estão dentro de um contexto de outras arritmias ou de outras alterações que a gente já viu. Então, a definição de arritmia, estamos começando o módulo de arritmia. Arritmia é uma alteração, compreende alterações da frequência, da formação e ou da condução do impulso elétrico cardíaco. Então, isso é uma definição global de arritmia cardíaca. E para a gente saber se o ritmo que a gente está olhando é arrítmico, nós temos que recordar aquela base lá do início, que é o que é ritmo sinusal. Então, hoje, nós temos uma simplificação do conceito de ritmo sinusal. Eu gosto sempre de falar porque eu vejo uma diversidade muito grande, tanto na internet quanto nos livros principalmente, depende da edição. Então, hoje, o ritmo é considerado normal quando nós temos uma orientação normal da onda P. Eu nem gosto de dizer que o eixo está entre 0 e mais 90, mas geralmente é isso, indicando que a onda P se dirige para baixo e para a esquerda. E se a onda P se dirige, quer dizer, a formação do impulso se deu de maneira correta, né? E está descendo do lado nosso sinusal, passando pelo átrio e indo para o ventrículo. E eu sei que esse ritmo nasceu do nosso sinusal por causa da orientação da P. Então, se a P se dirige para baixo e para a esquerda, ela nasceu de algum lugar que produziu esse impulso, e esse impulso está lá em cima e à direita, que é o local exato da morada do nosso sinusal, por assim dizer. Nós já vimos que se a onda P ela está nascendo do nosso sinusal, ela terá que ser positiva nas derivações esquerdas, especialmente D1, D2, né? Nas derivações V5, V6, nós temos certeza que a onda P será positiva se nascer do nosso sinusal, e também nós temos certeza que ela será negativa em AVR, porque o AVR tem mais ou menos a mesma posição do nosso sinusal. Então, o AVR enxerga a onda P igual uma mãe olhando o filhotinho e seguindo pela vida fora, meio que pelas costas, né? Ele seguindo adiante. Então, o AVR lembra muito a visão que o nosso sinusal teria, né? Do impulso que ele acabou de produzir, enxerga a onda P pelas costas, então enxerga a onda P negativa. A outra característica importante é que se o impulso nasceu do nosso sinusal de um único local, então todas as ondas P terão morfologia igual na mesma derivação. Claro que não é igual em derivações diferentes, né? E como nós já vimos em AVR, a onda P é sempre negativa, em D1, D2 sempre positiva, né? Então são critérios que a gente usa para dizer que o ritmo é sinusal. Além disso, a frequência cardíaca tem que estar dentro da banda larga do nosso sinusal, e a banda larga de frequência do nosso sinusal vai de 50 a 100 batimentos por minuto.
Mas eu posso ter um ritmo sinusal com todas essas características da onda P, né? E a frequência ser acima de 100. Aí eu vou chamar de taquicardia sinusal. Eu posso ter um ritmo sinusal e a frequência ser abaixo de 100. Eu vou chamar de bradicardia sinusal. Então, se eu quiser acrescentar mais um detalhe ao ritmo sinusal, eu posso dizer que o ritmo sinusal é regular. Olha, pus aqui embaixo. Se além desses critérios que a gente viu, os intervalos RR forem iguais ou constantes. Quer dizer que o impulso foi conduzido e gerou intervalos RR iguais e constantes. E vai ser um ritmo irregular se ocorrer o contrário. Aí vocês vão ver em vários livros definições mais complexas de ritmo sinusal, falando que o intervalo PR tem que estar normal. De um modo geral, aceita-se também como definição de ritmo sinusal, ter a onda P seguida do QRS, que é seguido da T. Então, nós temos a P, a família QRS é composta de P, QRS e filhotinho T. A partir de agora, nós vamos nos referir a esse núcleo familiar como família QRS, P, QRS, filhotinho T, né? Então, assim, a gente pode ter outros acréscimos, mas hoje não precisa de tantas coisas para definir o ritmo sinusal, fica mais com essas definições que estão aqui, tá? Mas vocês vão encontrar definições muito mais complexas que foram sendo abandonadas ao longo do tempo, à medida que a gente começou a compreender melhor a eletrofisiologia cardíaca. Aqui já é uma perguntinha para vocês, vou deixar aqui na tela para dar uma acordada aí nos neurônios, para vocês falarem para mim se esse ritmo para vocês é sinusal, tentando olhar os critérios que eu apresentei logo atrás, né? Então, critério de ritmo sinusal, a onda P tem que ser positiva em umas derivações, negativa nas outras, em outras. Dá uma olhadinha aí e vê o que está de certo ou errado aí. Na primeira linha, chama muito a atenção, a P está até positiva em D1, vocês estão vendo? Mas em AVR, a P está positiva. Isso é absolutamente anormal. Então, sempre olhar uma derivação positiva, uma derivação da direita e uma derivação da esquerda. A onda P necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser positiva, tem que ser negativa em AVR. Chama atenção também na segunda linha aí do eletro, a onda P negativa em D2. Olha, se a maioria dos eixos da P se dirige para muito próximo de D2, né, aqueles eixos que a gente calculou, sempre que estava normal, estava orbitando D2. Então, a onda P tem que ser positiva em D2, porque o vetor está indo diretamente na direção de D2. A ponta da seta está indo diretamente na posição de D2, então D2 tem que ser positivo. E assim, como ela se dirige para baixo, então, se ela se dirige para a esquerda, tem que ser positiva em D2. Se ela se dirige para baixo, ela também deve ser positiva em AVF. A AVF aqui também está negativo. E, por último, ela deveria estar positiva nas derivações esquerdas, né? D1 não ajudou muito, mas o V6 ajudou para gritar para a gente que essa onda P aí não é sinusal, visto que a onda P em V6 está negativa. Infelizmente, não dá tempo de eu mostrar para vocês os erros de registro do eletrocardiograma, que às vezes, dependendo dos erros de registro, a gente tem eletros totalmente alterados, sendo que a pessoa não tem nenhuma patologia. Vamos seguindo. Aqui também, de novo, é uma onda P não sinusal. Se vocês virem lá naquela definição, vou voltar aqui, olha. As ondas P têm a mesma morfologia em uma mesma derivação. Aí a gente vai lá, olhando uma derivação D2, e nessa derivação D2, a gente está vendo aqui que a onda P não é igual, ela tá positiva, a gente espera a onda P positiva em D2, que é uma derivação da esquerda.
Mas se a gente olhar com calma, nós vamos ver onda P bem assim, magrinha, baixinha. Olha ela aqui, a primeira que aparece. Uma onda P com um componente positivo bem alto, tem até um negativo e um positivo, bem alto, e ela é mais larga. Volta a ter uma onda P bem baixutinha, baixinha. Aqui, olha, uma onda P alta também, menos larga do que esta. Essa aqui é totalmente diferente das outras, tá vendo? Ela é mediana. Então, eu tenho essa morfologia de P, esta morfologia de P, que é totalmente diferente desta morfologia de P. Então, neste traçado aqui, nós temos em D2, P com diferentes morfologias, e isso fala a favor de que a onda P nasce em locais diferentes. Então, não estão todas nascendo do nó sinusal. Então, isso não é um ritmo que nasceu do nó sinusal. A outra coisa que costuma a gente olhar é se para cada onda P há um correspondente QRS. Por que eu estou chamando atenção sobre isso? Porque daqui em diante nós vamos ter que usar muito uma palavra chamada enlace atrioventricular. Enlace atrioventricular significa que o ritmo que percorreu o átrio chegou ao ventrículo e estimulou o ventrículo e deu um QRS. Ou seja, cada onda P gerou um QRS correspondente, que por sua vez foi acompanhado da onda T, né? Isso chama-se enlace atrioventricular. Para vocês que são muito jovens, acho que vocês nunca viram nenhum convite de casamento escrito assim: fulano e ciclano convidam para o enlace atrioventricular, enlace nupcial de João e Maria. Então, enlace significa também casamento, né? Que é uma palavra mais antiga. Então, estou traduzindo aqui de novo para quem nunca teve contato com essa palavra. Então, tem que ter um casamento, né, entre o ritmo que nasceu do nó sinusal, ativou o átrio, passou o nó AV e ativou o ventrículo, indicando que as coisas foram subsequentes, né? Em seguida, a saída do estímulo do nó sinusal, nós temos uma série de despolarizações, começando do átrio, depois dos ventrículos, chama-se enlace. Nós vamos usar muito essa palavra daqui para diante, por isso que eu estou chamando a atenção para essa pergunta, se há uma onda P para cada QRS, ou também o contrário, se há um QRS para cada onda P, né? Aqui nós estamos vendo uma situação aqui, que, na verdade, eu tenho, aparentemente, essa P gerou esse QRS, mas eu tenho ondas P's, olha, que não estão ligadas à produção de QRS. O que isso significa? Significa que o nó sinusal emitiu o estímulo chegou no nó AV, mas não passou adiante, ele não estimulou o ventrículo. Então, aqui, ó, não houve enlace atrioventricular. E a gente também está vendo nessa derivação que esse enlace está meia boca. Olha bem, supondo que isso seja um casamento, né? Essa onda P está numa boa distância do seu companheiro, QRS, mas olha essa daqui na mesma derivação, muito distante. Então, tudo indica que nesse indivíduo, em nenhum momento há enlace atrioventricular, que esse QRS está batendo independente da onda P. Não é a onda P que está gerando QRS. Aqui, de novo, né, nós temos mais de uma onda P para um QRS. Olha, aqui está mais nítido. Reparem, eu tenho esse QRS, a onda T, depois eu tenho uma P, tem um intervalo, tem outra P, QRS, está vendo? Então, aqui eu tenho P solteiras. Aqui também, P solteiras. Elas não tiveram enlace, não se casaram com QRS, por assim dizer. Não houve enlace atrioventricular em nenhum momento neste traçado, mas aqui tem, em alguns momentos, aparentemente tem enlace atrioventricular. Aí, quando a gente vai analisar a arritmia, porque essa é a nova fase que vocês estão vivendo, né? A gente sempre, nós temos agora
um personagem principal na nossa análise. E o personagem principal na análise das arritmias é a onda P. Então, a gente tem que começar, assim, e por isso que eu digo que é um novo olhar. Até agora a gente ficou muito preocupado com o eixo da P, voltagem da P, QRS, o eixo do QRS, duração, né? A gente ficou muito preocupado com isso. Agora a gente tem que começar a ter, além desse olhar inicial, olhar também, assim, tem onda P? Olhem todas as derivações. Depois você faz a si mesma a pergunta: todas as P's são iguais na mesma derivação? Essa é a segunda pergunta, que vai nos ajudar a detectar arritmias mais rapidamente. A outra coisa é sobre o enlace. A onda P, antes de todos os complexos QRS, ou seja, a relação entre a P e o QRS é de 1 para 1, e aí a gente tem que olhar a polaridade da P também, para ver se ela está negativa em AVR e positiva nas derivações esquerdas, né? Para a gente ver se está nascendo lá de cima, em cima e à direita, que é a posição do nó sinusal. Aí a gente vai ter que ver se existe onda P, que você perguntou lá, identificar eventual ausência de P. Aí tem intervalos que a gente vai começar a medir assim de maneira mais sistemática do que a gente fazia antes, que é medir o intervalo entre uma P e outra, que está mostrado aqui, ó, intervalo PP. Nós vamos também medir o intervalo PR, que a gente já fazia, que é esse intervalo do início da P e início do QRS, está aqui em verde. E vamos sempre medir o intervalo RR. Até agora ficou mais ou menos implícito para a gente que o intervalo entre duas P's é igual ao intervalo entre dois QRS, porque até agora não veio nada chamou a atenção de vocês para uma possível discrepância entre esses dados. Eu posso ter intervalos PP diferentes dos intervalos RR em algumas arritmias. Então, agora a gente começa a analisar isso com outro olhar, um outro jeito, que é o jeito para detectar as arritmias. Então, sempre que a gente vai analisar agora, prestar uma atenção especial à onda P e a esses intervalos. Aí, depois que eu analisei bem a onda P, né, eu até gosto de brincar assim, na hora que você vai analisar uma arritmia, você tem que brincar daquela brincadeira onde está o Wally. Sendo que a P é um Wally que eu tenho que achar. Eu tenho que não só que achar, mas como caracterizar de todas as formas. Depois que eu acho a onda P e faço toda essa caracterização que envolve a onda P, eu vou para o QRS. Aí eu vou olhar no QRS, aí eu olhei o intervalo RR, né? Aí eu vou olhar se esse ritmo é regular, medindo entre esse intervalo entre duas espículos do QRS. O intervalo RR que eu acabei de falar no slide anterior. O ritmo vai ser regular quando esses intervalos RR forem constantes. Nós vamos ver daqui a 2, 3 aulas que nós vamos podemos classificar e diagnosticar algumas arritmias, começando pela constância ou não do intervalo RR. Então, esse intervalo RR também é fundamental para a gente fazer diagnóstico de arritmias. Aí nós vamos medir o QRS. Nós já vimos medindo, lembra? A gente aprendeu que bloqueio de ramo, o QRS se alarga, né? Então, nós já fazíamos essa medida de rotina, mas agora nós vamos olhar essa medida incorporando novas informações. Então, se o QRS for estreito, eu vou pensar em arritmias, se houver arritmias, eu vou pensar em arritmias que seguem normalmente pelo sistema de condução e geram QRS normais, estreitos, mais estreitos. Se o QRS é largo, ou essa pessoa já tinha um bloqueio de ramo prévio, ou ela desenvolveu um bloqueio ao fazer uma arritmia. Por isso que é tão importante olhar se o QRS é largo ou estreito. Aí nós vamos avaliar a morfologia do QRS, que ajuda muito a gente a identificar várias arritmias. E as derivações melhores para a gente verificar a morfologia do QRS são as derivações D2
E V1, tá vendo? Olha o V1 de novo, assumindo um protagonismo no eletrocardiograma. Lembre-se, o V1 nos deu o diagnóstico de sobrecarga de ventrículo direito, porque ele fica positivo. O V1 nos deu o diagnóstico de bloqueio de ramo direito, porque além de ficar positivo, ele fica alargado. O V1 pode nos dar o diagnóstico de infarto da parede posterior, atualmente lateral, ou laterodorsal. Por quê? Porque se houver um infarto com que na antiga parede posterior, vai ter um R mais importante em V1 com infra de ST. Então, olha o V1 como é importante para dar todos esses diagnósticos. E agora, o V1 também vai nos ajudar muito a definir algumas arritmias. Então, eu sempre falei muito para vocês, V1 é uma derivação crucial em eletrocardiografia. E nós vamos olhar sempre, então, em D2, que representa as derivações esquerdas do plano frontal, V1 e aquela que é quase oposta a V1, que é V6. Prestar muita atenção nessas três derivações, elas vão nos permitir, e a gente vai vendo isso nas próximas aulas, a diagnosticar várias arritmias. E, finalmente, o filhotinho T desse casal tão simpático, que é o PQRS, e nós vamos olhar a polaridade da onda T. A gente já viu que, habitualmente, a polaridade da onda T é igual à polaridade do QRS. Lembra disso? Tem as exceções? Tem, de V1 a V3, pode ser diferente em indivíduos jovens, mas normalmente a polaridade é a mesma do QRS. Então, nós vamos olhar a polaridade da T, isso vai nos ajudar a diferenciar outras arritmias e vamos avaliar um pouco a morfologia da onda T. Aí, esse é o grande macete da aula de hoje, ou dessa introdução às arritmias, que eu vou pedir para vocês fazerem sempre, não deixem de fazer isso, que eu estou indicando aqui. Vocês fazerem o molde ou a máscara da P e do QRS. O que é que significa isso? Significa que você vai lá no eletrocardiograma, olha para mim aqui, eu estou com a folhinha aqui, você vai lá no seu o eletro vai ser esse trem aqui, ó. Aqui tem seu eletro, você vai com a folhinha e você vai marcar com bolinhas, pelo menos 3 P's consecutivas. E vai marcar com risquinhos, ou até no outro lado do seu papel, se você quiser, mas um papel menor que esse, né, Ju? Você vai marcar os intervalos RR. Eu gosto de fazer risquinho para QRS, e do outro lado, bolinhas para 3 P's consecutivos. Isso é o que eu chamo de máscara, molde do ritmo da P e molde do ritmo do QRS. Se tiver qualquer coisa fora do normal, na hora que você botar esse papelzinho com essa máscara em cima de outros traçados, você vai identificar imediatamente onde é que está faltando ou sobrando onda P e QRS. Então, fazer esse molde é fundamental. Aqui eu fazendo o molde, de outro jeito, né? Aí, olha, um papelzinho mais pequitinho, medindo com bolinhas, né? Você pode fazer a bolinha no ápice da P ou no início da P, não importa. E no QRS, a forma mais fácil é medir o ápice da onda R, né? Então, isso é importante fazer. Não deixe de fazer isso vai ajudar vocês demais. Aí agora a gente pode entrar no tema chamado bradiarritmias, e nós vamos falar das bradiarritmias sinusais e dos bloqueios atrioventriculares. Vamos ver que é uma delícia de aprender isso. E facinho, se sai da aula assim, nossa, então aprendi tudo, realmente aprendi tudo. Então vamos falar. Nas bradiarritmias sinusais, a gente tem a bradicardia sinusal, que a gente nem precisa falar muito sobre ela. Bradicardia sinusal é ter o ritmo sinusal, mas com a frequência abaixo de 50. Cuidado! Muitos livros está escrito que bradicardia é abaixo de 60, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela assume como corretas as diretrizes internacionais
principalmente americana, que indica que bradicardia é quando abaixo de 50, e não de 60. Cuidado, hein? Cuidado com isso. Depois nós vamos aprender um pouco sobre a arritmia sinusal, ou seja, quando o nosso sinusal fica indóida um pouquinho. Nós vamos ver não vamos ver, infelizmente, bloqueios sinoatriais, porque são os bloqueios que ocorrem dentro do nosso sinusal, e eu tenho uma razão para não dar essa matéria, porque a maioria desses bloqueios sinoatriais, que é aquilo que ocorre dentro do nosso sinusal, eles são de difícil diagnóstico no eletrocardiograma de superfície. Segundo, eles têm os mesmos nomes dos bloqueios atrioventriculares. Então, dá uma confusão danada. E, finalmente, nós vamos aprender sobre pausa sinusal. Acabou isso, nós vamos falar dos bloqueios de primeiro grau, segundo grau, avançado e de terceiro grau. É bem tranquilo. Perguntas? Vou seguir. Ah, que facinho, gente, bradicardia sinusal. É quando o marca-passo cardíaco é lá no nosso sinusal, mas a frequência de disparo está abaixo de 50. Então, isso aí a gente está seguindo as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que, por sua vez, segue diretrizes internacionais. Aí, para você falar de bradicardia sinusal, todos os requisitos para definir ritmo sinusal têm que estar presentes, ou seja, onda P positiva, nas derivações esquerdas, especialmente D2, V5, V6, AVF, e necessariamente negativa em AVR, tá? E o único achado anormal é que a frequência vai estar abaixo de 50. A gente considera que há uma bradicardia importante, grave, que a gente tem que pensar em fazer alguma intervenção, quando a frequência cardíaca está abaixo de 40 batimentos por minuto. Então, aqui é uma medida do intervalo RR, indicando uma frequência cardíaca de 38 batimentos por minuto, que será uma bradicardia grave. Então, olha, aqui nós temos, geralmente, nas bradicardias, todos os ritmos são sinusais, sejam taquicárdicos ou bradicárdicos, o intervalo PP e o intervalo RR são correspondentes. Então, aqui, ó, eu medi o intervalo RR, deu 39 quadradinhos, isso deu 38 batimentos para o QRS. Se eu medir o intervalo PP, também vai dar 38 batimentos por minuto. Por quê? Porque a família QRS saiu para passear junto. Ou seja, há enlace atrioventricular em todos os batimentos, toda onda P é seguida de QRS e de onda T. Então, neste caso, há uma correlação, né, uma correspondência entre intervalo RR e PP. Aqui, olha, uma bradicardia sinusal, né? Vamos lá ver, vamos acreditar que é sinusal. Onda P está positiva em D1, está positiva em D2, está negativa em AVR, aqui tinha que estar em D2, não D3. E nós temos lá em V6 uma onda P positiva também. Então, toda onda P é seguida de QRS e T, e a frequência, na hora que eu medi aqui, deu 43 batimentos por minuto. Então, a gente olha se tem os requisitos para ritmo sinusal e avalia a frequência. O que eu acho mais interessante de falar sobre bradicardia sinusal é a gente falar de causa e um pouco de tratamento, né? Vamos associar um pouquinho de clínica aqui, né? Alguns indivíduos têm uma atividade vagal muito pronunciada. Naturalmente, por exemplo, atletas costumam ter uma frequência cardíaca muito mais baixa, então seriam indivíduos mais vagotônicos. Mas tem algumas manobras, algumas coisas do dia a dia que aumentam a atividade vagal, né? O ato de defecar, o ato de urinar, isso tudo representa consequente aumento da atividade vagal, já que a gente faz manobra de valsalva, né? Principalmente ao defecar. Então, se a pessoa já tem uma frequência cardíaca baixa, né? E faz um esforço defecatório maior, ela pode até sentir alguma tonteira por uma diminuição da frequência cardíaca.
Mas outras coisas, por exemplo, a estimulação do seio carotídeo pode produzir bradicardia, a estimulação do globo ocular, né? Toda manobra de valsalva, seja ela natural, fisiológica ou induzida, tudo isso pode dar diminuição da frequência cardíaca, inclusive vômitos, né? Então, como eu disse, os atletas costumam ser mais vagotônicos, alguns medicamentos também dão vagotonia, dão bradicardia. Vou fechar aqui que está aparecendo um e-mail para mim. E. Ah, é isso. Desculpa, gente. Para carregar aqui rapidinho. Quase que eu saio do ar. Caiu para vocês também? O computador da professora, eu acho que descarregou, ela já está entrando de volta. Ah, beleza. A professora já está voltando, viu, galera?
Voltei, gente, desculpem. Vamos lá. Mil desculpas. Nós estávamos aqui. Eu estou compartilhando? Ainda não, professora. Então, vou Ainda não. ter que voltar lá no início. Compartilhar de novo. E agora? Foi. Foi? Jóia. Aqui, então, a gente estava aqui nas causas de bradicardia sinusal. Já falei da vagotonia de atleta, das manobras, né? Que aumenta a atividade vagal. E, assim, tem várias condições que dão bradicardia, né? Entre elas, acho que a mais que vem primeiramente à mente da gente é hipotireoidismo, né? Mas tem outras coisas que dão bradicardia. Tem a doença do nó sinusal, que pode dar vários tipos de arritmia, entre os quais bradicardia, ou intercalar bradicardia com taquicardia. A própria síndrome da apneia obstrutiva do sono pode dar bradicardia, né? Então, aí tem uma lista de condições que podem dar bradicardia. Aí, quando a pessoa não tem sintomas, não há o que fazer, não se faz nenhum tratamento. Mas se a pessoa tiver sintomas, e quais são os sintomas? A pessoa apresentar tonteiras, que a gente chama de pré-síncope, ou se tiver síncope, cair no chão por causa da frequência muito baixa. Neste caso, além das medidas, se for uma situação de urgência, né, as medidas de urgência, de oxigênio, acesso venoso, fazer eletro, mas também pode ser dada atropina IV e em alguns casos de bradicardia, dependendo da causa, pode ser necessário marca-passo também. Nós não vamos entrar no mérito do marca-passo nesta aula, porque seria uma aula separada. Agora nós vamos falar um pouquinho da parada sinusal. A parada sinusal é uma pausa no ritmo sinusal com ausência total de onda P. O que a gente tem que lembrar, assim, é que o nó sinusal é igual uma criancinha, sabe? Ele só sabe falar uma palavra, a palavra que o nó sinusal sabe falar é P. Então, quando você fala assim, nó sinusal, fale alguma coisa para a gente, ele fala P. Fala de novo, ele fala P. É só isso que você tem que falar, ele não fala nem sim nem não, ele fala P de novo. Então, quando o nó sinusal para de falar, para de emitir os seus estímulos, existe ausência de P no traçado por um tempo. Então, isso vai acontecer quando tiver uma depressão muito grande da atividade do nó sinusal. E isso passa a ser, então, um distúrbio na formação do estímulo. A gente já viu lá no início que a arritmia é distúrbio na formação ou condução do estímulo, né? Olha lá. Aqui é um distúrbio na formação, não se forma o estímulo. Então, a ausência de P. Isso tem definições, tá, gente? A pausa na atividade, a gente chama de pausa sinusal. Quando tiver uma pausa maior que 1,5 vezes o ciclo PP de base. Como a gente já foi lá na frente, né? A gente já mediu o intervalo PP, o intervalo RR, você vai saber rapidamente que se tem uma pausa no traçado, se ele é mais de 1,5 vezes o intervalo PP que você mediu. É fácil, porque você está seguindo uma rotina, né? E passa a ter importância clínica quando for uma pausa maior, né, de 2 segundos, porque aí corre o risco da pessoa ter uma síncope, tá? Aqui é um exemplo, né, da falta de palavras do nosso sinusal, né? Nós temos um ritmo indo ok, 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 3 batimentos normais, um período grande, né, sem atividade do nosso sinusal, e depois ele volta a funcionar. Aí, se a gente for medir esse período, né, entre essa onda P até essa próxima onda P, nós vamos ver que ele é maior que 2 vezes do que 1,5 vezes intervalo PP de base. É definição, tá, gente? Isso é importante.
Aqui, de novo, uma pausa ou parada sinusal, que a gente vai mostrar mais nessa derivação aqui, um período longo, sem atividade do nó sinusal, depois uma P meio achatada. A gente sabe que é P porque isso aqui são derivações registradas simultaneamente. Aqui tem uma P mais bonitinha, né? Isso aqui é P, isso aqui é P. Aí, se a gente for medir esse intervalo PP, o intervalo PP da arritmia, quer dizer, que é desta P anterior até a P posterior, vai ser maior do que 1,5 vezes intervalo PP de base. Isso é pausa ou parada sinusal. De novo, uma grande pausa sinusal. E aqui eu não estou mostrando, mas aqui em todos os 3 exemplos, quem assumiu o ritmo depois da pausa foi o próprio nó sinusal. Em algumas circunstâncias de doenças mais significativas do nó sinusal, pode ser que o nó sinusal continue mudo. Então, um outro elemento do sistema de condução terá que assumir a função de marca-passo. O mais comum é que esse outro elemento seja o nó atrioventricular, que ele assume a função, temporariamente, a função do nó sinusal. Isso não aconteceu nesses 3 exemplos que eu dei aqui, não, mas provavelmente a gente vai ver mais para frente, em alguns slides, em outras aulas, esse ritmo, ou esse batimento, que é um batimento que substitui, né, o batimento do nó sinusal, quando ele passa o tempo e ele não bate. Isso significa que o indivíduo também não vai ter fluxo cerebral, nem fluxo sistêmico. Então, tem que ter uma outra coordenação, né, que vai assumir a função do nó sinusal. Se nada assumir, é morte por assistolia. Aí as principais causas, né, da parada ou pausa sinusal são aquelas condições clínicas, qualquer condição que vai afetar o nó sinusal. Pode acontecer no infarto, na intoxicação digitálica, em doenças que provocam fibrose miocárdica, pessoas com tônus vagal excessivo podem ter parada sinusal. A pausa ou parada sinusal é causa também de muitos desmaios, né, de atletas em campo, né, principalmente jogadores de futebol. Pode ser pausa sinusal. Então, quando elas forem menores que 2 segundos, né, ou quando tiver um batimento que te substitui, ou um batimento de escape que vai impedir a sistolia, a gente observa muito esse paciente para ver se é isso mesmo, mas, de um modo geral, está compensando e não tem um significado clínico relevante. Mas se tiver qualquer alteração hemodinâmica, né, se a pessoa tiver síncope, por exemplo, tem que o fármaco para resolver a parada ou pausa sinusal é a atropina. E dependendo do caso, a pessoa estiver tendo muitas pausas sinusais com risco, né? Pausas longas, aí também tem que ser pensado em marca-passo. Então, o que é o batimento de escape, né? Como eu disse para vocês, vou voltar alguns slides aqui, ó, esse aqui. Nós estamos vendo aqui que nós temos essa onda P, vou mostrar em cima, essa onda P com esse QRS, né? Isso aqui é uma derivação D2. E aí nós temos a pausa, que é interrompida por um batimento igual ao anterior, quer dizer, o próprio nó sinusal reassumiu. Era o que eu estava falando. Aqui, o batimento de escape não é igualzinho ao batimento anterior, tá vendo? Então, teve uma pausa aqui, nós tínhamos o nó sinusal todo feliz, né? PQRST, PQRST, parou. Olha, entrou um período longo de pausa, olha, tá passando o tempo e nada, e o nó sinusal não responde, ele anda distraído, não sabe o que está fazendo. Aí uma outra coordenação assume, né, e bate para a pessoa não morrer. Para isso que existe o nó atrioventricular. Mas, em tese, isso pode ser esse ritmo de escape, o batimento de escape pode ocorrer em qualquer parte do coração, em qualquer grupo celular que esteja apto para formar estímulo. Então, nós temos aí o nó sinusal, o feixe de Rhis, sistema Rhis-Purkinje, né? Habitualmente, quem tem essa função é o vice-presidente, que é o nó atrioventricular.
Agora nós vamos falar de um conceito que não é mais pausa sinusal, é arritmia sinusal. É quando a gente tem variação importante nos intervalos PP durante o ritmo sinusal. Olha aqui, eu vou mostrar um D2 longo nesse traçado, ó. PQRST, PQRST, PQRST. Aí olha como é que muda o ritmo, PQRST, 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 tá vendo? Desculpem. Aqui o ritmo é muito mais rápido e aqui é mais lento, né? Então, quando nós temos essa variação no ritmo, aí nós temos o que nós chamamos de arritmia sinusal. Então, essa arritmia sinusal, ela aparece quando a gente tem essa variação importante nos intervalos PP durante o ritmo sinusal. Aqui, mostrando para vocês a arritmia sinusal que está relacionada com a respiração. Isso, na verdade, é um mecanismo, assim, da nossa evolução, né, em que quando a gente inspira para obter mais oxigênio do ar, naturalmente a gente poderia ter um aumento da frequência. Inspirou, o coração bate rápido. Expirou, o coração bate lento. Inspirou, bate rápido. Expirou, mais lento. Então, essa variação do ritmo com a respiração também é chamada de arritmia sinusal. São variações do tônus vagal, que são derivadas da própria respiração. Isso é mais comum na criança e no adulto jovem normais. Pode ser em qualquer um de vocês, pode ter arritmia sinusal. Isso é absolutamente normal. Agora, uma arritmia sinusal numa pessoa da minha idade, você tem que pensar em coronariopatia. Você não vai pensar que é uma arritmia, que é uma coisa benigna, tem que pensar na coronariopatia. Então, nós temos como característica da arritmia sinusal uma variação do intervalo PP, que a gente já mediu lá no início, né? Então, ó, aqui na expiração, o intervalo PP, eu medi aqui para facilitar. Deu 41 batimentos. Na inspiração, foi para 83, praticamente o dobro. Na expiração, voltou para 43, não, 41, né, gente? Não tá enxergando direito, não. Tá vendo? Então, essa pessoa já tinha uma bradicardia, né? E essa bradicardia não era pequena, não. Aí ela vai, inspira, praticamente dobra a frequência. Depois expira, volta ao normal. Então, essa variação é chamada de variação fásica, né? Relacionando-se com as fases da respiração, ou seja, aumentando na inspiração e diminuindo na expiração. Como eu disse, isso é um mecanismo primário, né, da nossa evolução, provavelmente dá muito dos princípios da nossa evolução, provavelmente do peixe que saiu da água e podia respirar na água e no ar. Então, quando inspirava, aumentava a capacidade para poder respirar, para poder tirar mais oxigênio do ar. Aí, olha, aqui nós estamos medindo normalmente o intervalo PP, né? Que a gente vai aprender a sempre medir a partir de agora, a sempre medir o intervalo RR também, né? E aqui mostrando também uma arritmia sinusal, mas um período muito curtinho, né? Mas só foi mais para mostrar para vocês o intervalo PP. Então, desse batimento aqui até o início da fase de maior frequência cardíaca, nós tínhamos um intervalo PP de 720 milissegundos. No período de taquicardia ou de inspiração, tinha 1.120 milissegundos. Tá vendo? Aumenta muito de um para o outro. Então, essa é a variação que a gente observa, né, na arritmia sinusal. Então, para isso, tem que estar sempre medindo o intervalo PP, hein, gente? Não esquecer. Com isso, tudo que podia ver, que a gente se propôs a ver sobre os distúrbios do ritmo sinusal, a gente acabou de ver. Então, a gente pode ir agora para os bloqueios átrio-ventriculares.
um assunto muito fácil. Então, vamos só resumir. No que a gente acabou de ver, nós falamos sobre bradicardia sinusal, depois nós falamos sobre pausa sinusal, que é a ausência de onda P no traçado. Falamos do batimento de escape, ou de substituição, ou de suplência. Pode não ser só um batimento, pode ser que depois que o nó sinusal fica mudo, por um período, uma outra parte do coração, muitas vezes o nó atrioventricular, assuma o ritmo por um período, né? Aí passa a ser ritmo de suplência. Quando é só um batimento para segurar a onda até o nó sinusal acordar, né? Aí é um batimento de escape. E depois disso a gente viu a arritmia sinusal, que é essa variação entre a inspiração e a expiração. Ela pode ser normal na criança e no adulto jovem, e ela é chamada de fásica. Quando não está relacionada com a respiração, ela não será fásica ou não será respiratória, vai ser encontrada mais em pacientes mais velhos, e a principal causa é defeito na irrigação do nó sinusal. E esse defeito na irrigação do nó sinusal é representado pelas síndromes coronarianas. Agora nós vamos para os bloqueios atrioventriculares, mas está aberto para perguntas. Gente, vocês estão aí? Estamos sim, professor. Mas é tão facinho, né, gente? Esse assunto é facinho. Se não tiver pergunta, eu vou seguir, porque nós vamos para o mais facinho ainda. Tudo ligado, hashtag mais facinho ainda. Pronto. Mas, olha, Oi. você pode repetir essa parte da síndrome coronariana aguda que você acabou de falar? Não, aguda não, falei síndromes coronarianas. Sim. Quando uma das causas de arritmia sinusal, né, é quando a irrigação para o nó sinusal, ela não está sendo feita adequadamente. Então, muitas arritmias sinusais são provocadas por uma doença coronária, não precisa ser aguda, pode ser crônica, pode ser aguda. Entendi, obrigada. Posso seguir? Agora vamos, hashtag mais facinho ainda, bloqueios atrioventriculares. Aqui, para a gente falar dos bloqueios atrioventriculares, eu tenho que falar do nó atrioventricular, o vice-presidente do coração, né? Até agora a gente sempre falou do presidente, nós só falamos do vice-presidente na hora do ritmo de escape ou batimento de escape ou suplência. Agora vamos falar do nó atrioventricular, né? Então, os bloqueios atrioventriculares, quando a gente pensa neles, nós vamos ter que pensar em distúrbios que vão ocorrer no sistema de condução, principalmente na junção AV, né? Ou seja, no nó AV, e uma frequência um pouco menor vai ocorrer distúrbios no feixe de His ou no sistema His-Purkinje. Então, aqui está a estrutura anatômica do nó AV, olha ele aí bonitinho, chegando até ele os tratos internodais, olha que gracinha, parecendo os neurônios se ligando a ele aí, isso é trato internodal. Que está lá nos átomos para facilitar a condução, né, do estímulo. Aí depois tem o feixe de His, que é o único, depois ele se divide em ramo direito e ramo esquerdo, e vai chegando e vai dividindo até chegar nas fibras de Purkinje. Então, dependendo do problema, de onde que está o bloqueio, nós vamos chamar o bloqueio de nodal. Isso não é nada difícil, gente, nodal, porque está no nó AV, pronto. Aí nós vamos chamar, se tiver no feixe de His, nós vamos chamar o problema de Hissiano. E se for depois do feixe de His, nós vamos chamar de eu prefiro pós-Hissiano. Tem gente que usa infra, porque isso é de baixo para cima, né? É de cima para baixo. Então, tudo que está abaixo do feixe de His é infra. Então, tanto faz você falar pós-Hissiano ou infra-Hissiano. Esses bloqueios da condução do estímulo entre átrio e ventrículo, eles podem ocorrer de várias maneiras. Eles podem ser intermitentes, eles podem ser definitivos, eles podem ser transitórios, né? As causas mais comuns vão cair sempre em 5 causas, que eu gosto de falar para vocês. Tudo que a gente vai falar daqui agora em diante, as causas
a gente pode colocar nos dedos da mão aqui. Nós vamos ter esse tipo de bloqueio por isquemia, ou seja, insuficiência coronariana, por fibrose, né, a fibrose impedindo, né, o estímulo de seguir normalmente pelo sistema de condução. O exemplo clássico de fibrose é doença de Chagas. Nós podemos ter por infiltração, então nós podemos ter, por exemplo, infiltração por amiloidose, por exemplo, pode prejudicar o sistema de condução. Nós vamos ter também por inflamação, que vai prejudicar também o estímulo passar, né, pelo sistema de condução. A inflamação mais característica, que é a febre reumática aguda, que dá um quadro agudo de inflamação ao miocárdio. Então, assim, miocardites em geral, agudas, elas podem provocar esse tipo de problema. O próprio envelhecimento do sistema de condução, ou a esclerose do sistema de condução. Tá vendo? Tudo que a gente vai ver daqui adiante vai ser por essas 5 causas acrescidas de ação de drogas ou de fármacos, e também acrescida de alguns distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos. Aprendido ou reaprendido, na verdade, ou relembrado o sistema de condução, agora nós podemos ir para o bloqueio AV de primeiro grau. Então, o facinho dos facinhos chama-se BAV de primeiro grau, né? No BAV de primeiro grau, nós vamos ter apenas o prolongamento do intervalo PR. Então, vamos lembrar que o intervalo PR normal é de 3 a 5 quadradinhos, lembra? Então, se for acima de 5 quadradinhos, isso é bloqueio AV de primeiro grau. Ponto final, é só isso. Na verdade, vários traçados de exercícios que já chegaram até vocês tinham BAV de primeiro grau. Só que vocês ainda não tinham sido apresentados para essa alteração, então nós não colocamos no diagnóstico, pelo menos eu não me lembro de ter colocado. Então, é muito tranquilo. A relação entre a P e a QRS é de 1 para 1, ou seja, toda P conduz ao ventrículo e gera um QRS, tá? Então, a única coisa que acontece é que o intervalo PR fica longo. Pronto, só isso. A relação P-QRS é 1 para 1. O intervalo está maior do que 5 quadradinhos, ou 0,20 segundos, né? Então, é só isso, bem facinho. Aqui nós temos um exemplo de um bloqueio AV de primeiro grau, contínuo, né? Assim, está fixo, mas ele pode também aparecer, desaparecer, como todos os outros, né? Então, aqui nós temos um BAV de primeiro grau. Os intervalos PR são alargados, constantes, iguais entre si, né? Muito importante isso. Se aqui eu tinha 7 quadradinhos, aqui eu tenho que ter 7, aqui também eu tenho que ter 7. Então, é uma característica. Intervalo PR são alargados, constantes, e atenção, para você falar em BAV de primeiro grau, tem que ter QRS, tem que ter condução. Porque é intervalo PR, você tem que medir o intervalo PR. Para você medir o intervalo PR, você tem que ter onda P e tem que ter QRS. Então, essas são as características do BAV de primeiro grau. Aqui, de novo, tem eu tirei da internet um autor que coloca assim, sempre conduz, para a pessoa lembrar que é o BAV de primeiro grau. Acho que eu nem tirei a referência, não sei. Mas aqui eu coloquei para vocês em vermelho, para vocês verem claramente que esse intervalo PR está durando 10 quadradinhos ou mais, né? Ele é normal de 3 a 5 quadradinhos, então nós temos realmente um bloqueio AV de primeiro grau. Facinho, né, gente? Pensar em BAV de primeiro grau vai entrar em tudo que a gente já falou, ó, isquemia, fibrose, infiltração, inflamação, esclerose, né? Distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básico. É o que vai produzir BAV de primeiro grau, né? Precisa tratar o BAV de primeiro grau? Não. O BAV de primeiro grau sozinho não faz mal nenhum para a pessoa. É igual o bloqueio de ramo direito, não faz mal nenhum. O problema é a causa. Não é o bloqueio em si, porque o coração vai bater normalmente. Mas a causa que é a coisa relevante, né? Por exemplo, se ocorrer na vigência do infarto agudo do miocárdio,
nós temos que monitorar para ver se esse bloqueio AV de primeiro grau, se ele vai progredir, se ele vai se associar a outros bloqueios. Então, tudo depende da causa. Então, o bloqueio AV de primeiro grau, numa doença crônica, por exemplo, como doença de Chagas, ele pode ser o prenúncio de um aumento dos problemas de condução, sim. Agora, se for sim, mas cronicamente. Agora, se for num infarto agudo, por exemplo, der um BAV de primeiro grau, tem que ficar prestando mais atenção nesse paciente. E a causa vai ser a isquemia do nó sinusal, e vai depender, obviamente, de qual artéria, em qual ponto da artéria houve uma obstrução. Então, a gente trata mais a bradicardia, que eventualmente está associada a BAV de primeiro grau. Pronto, primeira parte da aula, fechou. BAV de primeiro grau, aumento do intervalo PR. Pronto. Agora nós vamos para o de segundo grau. De segundo grau, nós temos 4 tipos, mas eles são facílimos. Olha, vamos começar com BAV, que a gente chama de segundo grau, MOBIT tipo 1 ou Weckembar. Esse bloqueio, ele é inesquecível. Primeiro, esse nome Weckembar é um nome absolutamente inusitado, né? É igual o Sokolov, o índice de Sokolov. Dificilmente um de nós vai esquecer o índice de Sokolov. Agora, é muito difícil a gente esquecer BAV de segundo grau, MOBIT tipo 1 ou Weckembar. Nesse bloqueio, olha que coisa interessante, vai aumentando progressivamente o intervalo PR, olha aqui, ele deve ter uns 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, aqui saltou para 9, aqui saltou para 12, aqui já não conduziu. Tá vendo? Aí começa tudo de novo, a gente chama isso de ciclo de Weckembar. Pequeno, médio, grande, faltou. Aí começa de novo. Pequeno, médio, grande, faltou. E assim vai. Então, o ciclo de Weckembar também tem essa característica. É que o primeiro batimento depois da pausa, da não condução, ele é o menor de todos, porque está começando um novo ciclo. Aí eu gosto de brincar que isso aqui parece uma relação humana, né? Olha bem, P e RS estão namorando, juntinhos, agarradinhos, felizes, apaixonados. Aí começa assim a ter alguns DR, olha, a primeira DR ninguém esquece, né? Há um certo afastamento. E aí as DR se repetem, né? Um afastamento maior, até que a P fica solteira, não tem um QRS. Então, o Weckembar tem essa historinha para ajudar vocês a lembrar, tá? A historinha do namoro da P e do QRS, e que eles resolvem fazer a DR deles, e a DR culmina, né, num afastamento maior com a P solteira. Mas, num belo dia, numa festa do DA, eles se encontram de novo, resolvem reatar eles aqui de novo, apaixonados, felizes, satisfeitos, até que começa toda a história novamente. E essa história é chamada Ciclo de Weckembar. Bem, nós precisamos de P, para falar que existe um ciclo de Weckembar, eu tenho que ter pelo menos 2 intervalos PR antes da onda eu não preciso ter 3, igual eu mostrei aqui. Esse com 3 é um clássico, né, para a gente aprender. Mas eu tenho que ter pelo menos 2 ciclos, tá? Eu poderia, por exemplo, ter só este e a P ficar solteira. Não preciso ter 3, tá? Eu tenho que ter pelo menos 2 intervalos PR para poder determinar o que é um Weckembar, tá bom? Qual que é a diferença desse para pausa sinusal? Pergunto para vocês, que eu vou dar 30 segundos para vocês pelo menos pensarem. Não precisa responder. Vocês estão aprendendo, teoricamente vocês não sabem. 1, 2, 3, vou fazer menos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, chega. Na pausa sinusal que a gente já viu, não tem onda P nenhuma. Como eu disse, a única palavra que o nosso sinusal é um bebezinho que só sabe falar uma única palavra chamada P. Quando o nosso sinusal pausa, não existe P.
Agora, aqui tem, o nosso sinusal está mandando, o problema está na comunicação. Há um bloqueio átrio-ventricular. Então, o nosso sinusal está ali, leve, feliz, mandando um DP, mas nem tudo está conduzindo adequadamente. Tanto é que aqui conduziu normal, aqui conduziu com certo atraso, aqui com muito atraso, até que não conduziu mais e não gerou QRS. Então, essa é a grande diferença. Nesses bloqueios, na pausa sinusal, não tem P. Nos demais bloqueios, existe P com anormalidades na condução. Esse exemplo aqui é de um livro antigo, mas eu gosto porque ele põe lá as medidinhas do intervalo PR. Ó, aqui a pessoa tinha 0,26, foi para 0,28, 0,32, bloqueou a P. Olha, nem parece P, gente, por isso que a gente tem que estar prestando muita atenção. Ó. Aqui bloqueou a onda P e ficou um tempinho pausado. Aqui voltou o namoro de novo, olha, 0,26, PQRS apaixonados, 0,28, PQRS começa a primeira DR de novo, 0,32, as DRs estão se sucedendo, se tornando mais frequentes, e aí P ficou solteiro. Fechou? É muito facinho, desde que a gente esteja fazendo as medidas de intervalo PR, intervalo RR, intervalo PP, e a gente esteja de olho na onda P. Nós estamos brincando de onde está o Wally com a onda P. Aí, olha, fechou esse bloqueio de Weckenbach. As causas mais frequentes são doenças cardíacas isquêmicas, isquemia do não AV em especial, não infarto de parede que envolve a coronária direita, né? Aquelas causas todas que eu já falei. Então, vamos lá, é isquemia, fibrose, infiltração, inflamação, esclerose, distúrbio eletrolítico, distúrbio ácido básico e medicamentos, fármacos. Esse paciente que tem Weckenbach, geralmente é assintomático, ele nem sabe que ele tem problema. É um achado casual. E quando a gente encontra, tem que ver se está sendo produzido por algum fármaco e tratar sempre a causa. Se a causa, todos esses bloqueios, e que estiverem associados à bradicardia, nós vamos tratar a bradicardia de base, não tratamos o bloqueio em si. Esse bloqueio, ele pode ocorrer em situações mais graves, claro, mas ele não é um bloqueio que costuma progredir para graus mais importantes de bloqueio. Então, ele preocupa menos do que outros que a gente vai ver daqui para diante. Então, bloqueio de Weckenbach, vocês podem lembrar do namoro com DR, né? Se quiserem. Agora nós vamos, então, o Weckenbach, ele se classifica como bloqueio AV de segundo grau, MOPS tipo 1. Agora nós vamos falar sobre o primo dele, que é o bloqueio AV de segundo grau, MOPS tipo 2. Esse bloqueio é mais grave, vocês vão ver por quê. Nós temos lá, aqui está mostrando, inclusive, uma pessoa que está infartando, ó. Tem um supra de ST aqui. E aí, olha, PQRST normal. Aqui a P falhou. Não conduziu, não houve enlace aqui. PQRST suprado, PQRST suprado. Então, assim, na vigência de um infarto, de repente, uma P solteira, a gente fala assim, isso aí não deve ser importância, não, é uma só que está falhando. Não, este bloqueio, ele tende a conduzir, a progredir para graus mais importantes de bloqueio. Então, uma P solteirinha, sem nenhuma modificação do intervalo PR, isso indica BAV de segundo grau, MOPS tipo 2. E esse tipo de bloqueio, né, todos os intervalos PR são iguais. Eu fiz aqui azulzinhos, quadradinhos azuis, todos iguais, para vocês verem que esse intervalo PR está igual. Aqui, ó, óbvio, eu não meço o intervalo PR, porque para eu medir o intervalo PR, eu tenho que ter a P e o QRS, concorda? Então, aqui não se mede o intervalo PR, porque não tem como medir. Então, todos os intervalos PR são iguais. Nós temos sempre a condução 1 para 1, ou seja, uma P para um QRS, até que tem uma falha súbita e a P fica solteira no meio do traçado.
De novo, isso não é pausa sinusal, porque a pausa sinusal não existe P, existe só uma linha reta. De novo, isso não é Wekenbach, porque o intervalo PR não está aumentando progressivamente. Aqui, o intervalo PR é fixo e a P, do nada, não conduz, não é conduzida. Aqui, olha, um MOPS tipo 2, esse intervalo PR é igual a este, que é igual a este, P solteira, e esse é igual aos outros. Na verdade, esse parece até um pouquinho maior, mas teoricamente deveria ser igual, tá? Então, intervalos PR fixos associados a um repentino bloqueio da onda P. Olha, essa aqui. A família QRS sai para passear. PQRST, PQRST, olha que beleza, PQRST, 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 juntinhos, felizes, satisfeitos, a família padrão QRS, olha, P, casado com QRS, o filhotinho T, olha que família mais feliz, PQRST, 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 QRS, tchau, obrigada. PRS sai para comprar cigarro e não volta mais, olha aí aqui. Então, uma falha súbita, sem avisar é pior. Pode, que o Wekenbach sua mãe subiu no telhado, sua mãe caiu do telhado, sua mãe quebrou a perna, sua mãe quebrou toda, e etc e tal. Avisou. Aqui não tem nada avisando intervalo PR fixo, de repente, uma P não conduzida. A maior parte desses bloqueios está nos ramos do feixe de RIS, nesses bloqueios o QRS costuma ser largo, né? Esse bloqueio, o sintoma é frequente, a pessoa sente uma falha súbita no coração, o prognóstico é pior, a progressão para bloqueio AV de terceiro grau é mais frequente também. Então, esse é mais perigoso. Então, olha, como ele pode progredir, por exemplo, na vigência do infarto do miocárdio, a pessoa ter um bloqueio desse, pode progredir para um BAV total. Então, assim, numa emergência, a pessoa que está com esse tipo de bloqueio, você monitoriza, põe oxigênio, faz acesso venoso, né? Esse pode não responder à atropina, porque o bloqueio está abaixo do nó atrioventricular. No caso de infarto, a pessoa aparecer com esse tipo de bloqueio, está indicado implante de marcapasso temporário, para que, se a pessoa vier a ter repentinamente um bloqueio AV total, ela está protegida, tem como continuar batendo o coração, né? Se a pessoa chegou, né, está com infarto e tem esse bloqueio, mas está muito instável hemodinamicamente, é indicação de marcapasso definitivo. Aqui também faz parte dos bloqueios AV de segundo grau. Olha que bonitinho esse também, fácil de guardar. São 2 P's para 1 QRS. Sempre, 2 P's para 1 QRS. Por isso que é tão importante a gente fazer a máscara de P, sempre. Procura a mascarinha de P, você vai achar as 2 P's ali, mesmo que elas fiquem um pouco escondidas, ó. Aqui elas estão muito evidentes, olha, P, QRS, T, P, P, QRS. Ó, aqui já não está tanto. Tá vendo que a P está caindo em cima da T? P, P, QRS. Ah, aqui agora eu já vi melhor, ó, diferenciou. P, P, QRS. P, P, QRS. Se eu tô com um molde, eu tô feliz, né? Olha esse aqui. Esse aqui eu tô enxergando uma P. Esse aqui é 2 para 1, né? Esse aqui, na verdade, é do MOPS tipo 2. Eu estou apresentando 2 para 1 misturado aqui. Vamos continuar no 2. P2, 2 P's para 1 QRS. Aqui de novo, ó, P, P, QRS. O que é isso aqui, gente? Bloqueio de ramo direito. Olha, R, S, R'. Essa derivação, então, é V1, provavelmente. P, P, QRS, P, P, QRS, 2 para 1. Esse é o QRS bígamo, né? 2 P's para 1 QRS.
Aqui agora nós já vamos falar de uma coisa nós estamos terminando a aula, vocês acreditam? O BAV de alto grau. No BAV de alto grau, o que acontece? Algumas P's são conduzidas, outras não, tá? Então, nós temos que prestar muita atenção no intervalo PR. Por quê? Aquelas que são conduzidas, elas têm entre si intervalos PR constantes. Então, nesse pedacinho aqui que eu estou analisando, olha, tem várias P's, P não conduzida, P não conduzida, P conduzida, tenho dúvida, chame de intervalo PR, 0,32. P não conduzida, P não conduzida, P, será que está conduzida? Olha o intervalo PR, 0,32, esse intervalo é igual a esse, que é igual a esse. O que significa? Que eu tenho três P's para um QRS. Eu posso ter 4 P's para um QRS, tá vendo? Mas aquela que conduz, aquela P que é conduzida, ela tem intervalos parecidos com de outras P's, intervalos PR parecidos ou iguais a de outras P's. Então, isso aqui indica que há enlace atrioventricular, nem que seja de vez em quando tem enlace atrioventricular. Então, por que eu estou falando disso? Porque o enlace atrioventricular é que vai diferenciar esse bloqueio AV de alto grau, em que de vez em quando uma P é conduzida, do bloqueio AV total. Então, muita atenão ao intervalo PR. Sempre medir intervalo PP, intervalo RR, intervalo PR. Nos BAVs de alto grau, eu tenho mais do que 2 P's para um QRS, pode ser 3, 4, né? Mas existem ondas P's conduzidas. Então, ele é de alto grau, porque eu tenho mais que 2 P's. Porque o com 2 P's chama bloqueio 2 para 1. Acima disso, já é bloqueio de alto grau. 3 P's, por exemplo, é um bloqueio de alto grau, um bloqueio AV avançado. E ele vai se diferenciar do próximo, que é o BAV total, porque no BAV total nós não vamos encontrar essa constância dos intervalos PR. Nós vamos encontrar intervalos PR anárquicos, P's que não estão sendo conduzidas em momento algum. Então, isso é o BAV de alto grau ou BAV avançado. Aqui, ó, é tão avançado, gente, que são muitas P's, olha. 1, 2, 3, 4, 5. A sexta P foi conduzida, gerou esse intervalo PR, que é igualzinho a esse de cá. Então, esse é um BAV de alto grau. Mais do que 2 para 1, passa a ser de alto grau. Passa a ser um BAV mais grave, ou de alto grau, ou até BAVT. No caso do de alto grau, eu tenho P's conduzidas, de vez em quando. Agora nós vamos falar do BAV total e terminar a aula. No BAV total, o BAV... Pode perguntar. Desculpa te interromper, é só porque eu me perdi um pouco naquela parte que você falou do 2 para 1, porque porque para mim tava construindo uma lógica que tava indo Mobits tipo 1, 2, aí depois eu não sei se esse 2 para 1 era o 3 ou se é outra classificação, aí eu me perdi. Já sei o que é. Eu vou voltar lá na classificação dos bloqueios de segundo grau. Acho que eu passei muito rápido esse slide. Um pouquinho. Ó, esses são os grupos de BAVs de segundo grau, que são o MOBS tipo 1 ou Veckenbach. Aumento progressivo no intervalo PR até que uma onda P não é conduzida. Depois eu tenho o MOBS tipo 2, que pode indicar uma progressão para um BAV total. Onda P esporadicamente não conduz. Não tem uma sequência lógica, não tem assim uma ordem lógica, 3 P's, não tem. De vez em quando, falta P. O importante desse MOBS tipo 2, como eu disse, assim, ele não avisa, ele não dá nenhum sinal, todos os intervalos PR não regulares, de repente, uma P não é conduzida. Aí, dentro desse BAV de segundo grau, eu tenho mais 2 tipos, o 2 para 1 e o avançado.
Era isso que eu acho que era isso. Ah, tá. Eu passei muito Isso, rápido isso. nesse slide. Obrigado. Nada. Então, depois que a gente viu BAV, MOBS tipo 1, aumento progressivo no intervalo PR. MOBS tipo 2, de vez em quando o AP não é conduzido. Aí eu vou para o tipo 2 para 1. Ó, cuidado, hein? Porque aqui, se você olhar só esse pedacinho, você vai achar que é 2 para 1, tá vendo? Mas você tem que olhar o todo e ver que é uma falha esporádica. Cuidado com isso, é muito comum a gente errar isso. Olhar só o pedacinho e falar assim, eu bloqueei 2 para 1, ó. Não, isso aqui dentro de um contexto, eu tenho tudo indo normal e, de repente, nós temos a falha. A diferença disso aqui, ó, de novo, ó, tem uma sequência normal, ó. Intervalo PR, esse aqui é igual a esse, que, na verdade, esse intervalo PR aqui, ele está mais do que 0,20, quer dizer, a pessoa já tinha um BAV de primeiro grau. E em cima do BAV de primeiro grau, ele vai desenvolver um BAV de segundo grau, MOBITS tipo 2, uma falha súbita na transmissão da P para o ventrículo. O ventrículo não é ativado por essa onda P. Isso é o MOBITS tipo 2 ainda. Aqui, MOBITS tipo 2. Ó. Aqui é que dá para ver melhor essa sequência de falha súbita. Olha. Família QRS vivendo normalmente, feliz, satisfeita, igual a tradicional família mineira, né? De repente, QRS desaparece. Depois, sem nenhuma explicação, ele reaparece, tá? MOBITS tipo 2. Aí o 2 para 1, 50% dos batimentos são conduzidos, 50%, obviamente, não são conduzidos. Ó, então, aqui é constante, tá vendo? 1, 2, a segunda é conduzida. 1, 2, a segunda é conduzida. 1, 2, a segunda é conduzida, tá? Vou saltar e esticar, porque esse aqui misturou um pouco o slide. Aqui de novo, 1, 2, a segunda é conduzida, o intervalo PR aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Não modifica o intervalo PR, a não ser que a pessoa já tenha um BAV de primeiro grau de base. Então, 2 para 1, tá? Então, o que eu vou ter? Se eu medir a frequência da P, eu posso ter, por exemplo, 100 batimentos de P e 50 batimentos do ventrículo, já que 50% que é conduzido, tá? Aí, o de alto grau, obviamente, tem que ser mais do que 2 para 1, porque já está classificado aqui, MOBITS tipo 1, MOBITS tipo 2, 2 para 1, o próximo é acima de 2 para 1, não tem jeito, né? E acima de 2 para 1, então, tem mais do que 2 ondas P para cada QRS. Se tiver uma frequência, uma relação, né, de condução, que você vê aqui pelo intervalo PR, que é igual nos batimentos conduzidos, isso é de alto grau. Se não tiver essa característica, a gente não tem a menor ideia se aquela P realmente está conduzindo, que é o que eu vou mostrar no próximo slide, passa a ser BAV total, que é o de terceiro grau. Então, esse aqui ainda é avançado, tá vendo? É avançado porque tem várias P's para um QRS. Mas aqui, esse intervalo PR é igual a esse. Os batimentos conduzidos têm o mesmo intervalo PR. Aí eu já posso ir para o BAVT. BAVT é uma anarquia absoluta, né? É a forma mais grave de BAV. Nós não temos nenhuma conversa entre átrio e ventrículo. As coisas podem acontecer por acaso. Uma pergunta muito natural é quem vai bater pelo ventrículo, já que não vem estímulo do átrio para o ventrículo? Qualquer parte do sistema de condução pode assumir a batida do ventrículo, mas vai ocorrer abaixo desse ponto que está bloqueado. Entenderam? Então, pode ser o ventrículo, pode ser a parte superior dos ventrículos, a parte superior mais baixa lá do feixe de His, né? Ou superior dos ventrículos, pode ser perto das fibras de Purkinje. Então, assim, é muito variado quem vai bater o ventrículo. O certo é que não será o estímulo que foi para o átrio. Então, nós chamamos isso de dissociação atrioventricular,
ou ausência de enlace ao átrio ventricular, ou seja, a P e o QRS não conversam, estão de mal, né? Então, a contração ventricular é independente da atrial. E o marca-passo secundário vai estimular o ventrículo. Então, aqui, olha, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vejo esse intervalo, parece que essa aqui conduziu, não parece? Aí eu meço esse intervalo PR, vai dar 20 quadradinhos. Aqui também conduziu, eu meço esse intervalo PR, está dando 5 quadradinhos. Esse intervalo PR é diferente desse intervalo PR, não está conduzindo, é só por mero acaso que a P está caindo antes do QRS, porque se o QRS está batendo numa frequência X e a P está batendo em outra, de vez em quando eles vão encontrar. De vez em quando vai ter P antes do QRS, de vez em quando vai ter P dentro do QRS, e de vez em quando vai ter P em cima da T. Então, é por isso que é importante, você chega aqui e faz a máscara da P, ó, P, P, P. Aí você vem aqui, P, ó, tem que ter uma P escondida aqui, P, e outra aqui, P. Você não está vendo, mas está lá, porque você sabe, porque você fez a máscara da P. Olha a importância da máscara da P. Então, você faz lá a sua mascarinha, ó, P, 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 vai com o seu papelzinho nos lugares que você quer ver se tem P, e aqui a gente vê perfeitamente que tem, ó, se aqui é P, 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 seguindo esses aqui, aí eu venho aqui, P, a próxima é aqui, P, até engordou o QRS, a próxima é aqui, P. Então, tem P's aqui que eu nem tô vendo, mas que, como eu fiz a máscara, eu sei que elas estão presentes. Esse é o BAV total. Nós temos um tipo de dissociação atrioventricular, uma ausência de conversa entre o átrio e o ventrículo. Não tem nenhuma comunicação elétrica entre átrios e ventrículos. Nós não temos nenhuma relação lógica entre as ondas P e os QRS. Isso, como eu disse, é uma forma de dissociação AV. Então, pode ter a função do ventrículo, né, o batimento ventricular, pode ser um escape da junção AV, qualquer lugar da junção AV, ou o marca-passo pode vir do ventrículo. Quanto mais baixa tiver o marca-passo, menor é a frequência cardíaca, a frequência ventricular. Então, vamos ver esse aqui? Ó, esse aqui é... O intervalo PR aqui, olha, é de um jeito. Sobrou P aqui. Aqui eu já nem vejo a P. Tá vendo? Tem P escondido aqui, olha, onde está a amarelinha, é P escondido dentro do QRS. Aqui, se eu fosse fazer minha máscara da P, eu faria aqui, ó, P, P, P. Aí eu vou transpondo a máscara, o molde da P para diante, ó. P, a próxima tem que estar aqui. Tá escondido. Aqui apareceu. Aqui tá escondido. Apareceu, escondido, tá vendo? Então, aqui, na verdade, eu teria duas P's por QRS, mas esse é um BAV total. Ah, mas não é 2 para 1? Não é 2 para 1, porque nenhuma P é conduzida. Então, não precisa ter uma enormidade de P's para falar que é um BAV total. Neste caso, eu tenho equivalente a 2 para 1, mas nenhuma é conduzida, então não é 2 para 1, é 2 para nada, né? Ou várias para nada. Por isso que a gente fala que esse intervalo PR, ele não é mensurável, porque aqui parece que tem uma P grudada, aqui parece que esse que é o intervalo PR, mas não é, olha, aqui já está, é intervalo PP. Então, não é mensurável esse intervalo PR. O intervalo PP, na verdade, ele está constante, é isso que eu estou mostrando aqui com as bolinhas, são 11 quadradinhos, dá 130 batimentos. E o intervalo RR está constante, porque o ventrículo está batendo mais ou menos na metade dessa frequência. Mas é só por coincidência, mais ou menos metade, tá? Ó, aqui de novo, nenhuma onda P é conduzida, eu achei melhor fazer a demonstração para vocês aqui embaixo, ó. Aqui de novo, ó, uma P agarradinha, uma P visível, outra P visível. Esse intervalo aqui, ó, eu meço. Agora, esse intervalo daqui até aqui, ó, não tem nada a ver com o anterior. Eu tenho uma P caindo aqui dentro do QRS, olha, porque aqui eu tenho meu molde de P. P, P, P. Aí eu transporto para o resto. P, aí eu achei uma P aqui,
outra P aqui. Necessariamente tem uma P escondidinha aqui, olha ela aqui. P. Aqui ela caiu depois da T, olha que gracinha. Ela se revelou. Aqui ela caiu depois do QS, olha que bonitinha também. Tá vendo? Então, nós temos nenhuma da P é de fato conduzida, esse é BAVT. Então, quando o ritmo de escape, ou seja, aquele ritmo que faz o ventrículo bater, ocorrer antes do feixe de risco dividir em ramo direito e esquerdo, aí o QRS vai ser estreito. E a frequência vai ser acima de 40. A pessoa pode ter alguma sintomatologia, mas geralmente é pouca. Tá? E quais são os sintomas? Estão descritos aí. A pessoa sentir cansaço, ela sente que vai cair, né? Uma pré-síncope, né? Intolerância ao esforço. Isso seriam sintomas quando quem assume o ritmo ventricular está antes do feixe de His bifurcar em ramo direito e esquerdo. A frequência é mais alta, então a pessoa suporta a vida melhor. Mas se o ritmo de escape estiver abaixo da bifurcação do feixe de His, funciona como bloqueio de ramo, então geralmente o QRS é largo. A frequência é mais baixa, aí não vai ter a frequência necessária para boa perfusão cerebral, a pessoa vai ter síncope mesmo, vai cair no chão, né? Pode ter insuficiência cardíaca associada a isso, né? E essa síncope aí, a pessoa fica num risco altíssimo de entrar em assistolia e morrer. Então, essa é a indicação de marca-passo permanente. Aí, quando a frequência é baixa, aqui é uma sequência de tratamento, quando a pessoa chega num pronto atendimento, né? Ó, aqui de novo a atropina não vai resolver, tá? Marca-passo, transcutâneo para estabilização imediata e marca-passo permanente à medida que a gente vai conhecendo melhor o quadro. Com isso, terminamos a aula de hoje. Essa é uma aula bem tranquila, é um assunto muito gostoso e é uma aula boa pós-prova. Perguntas, gente?